Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas nós falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Marketing por idiotas. Nós hoje temos um episódio muito especial dedicado aqui às catástrofes atmosféricas que foram acontecendo aqui em Portugal, e vamos falar também sobre algumas iniciativas que estão a ser lançadas agora um pouco por todo o país, com mais foco na cidade de Leiria. O meu nome é Miguel Ronvieira e, como sempre, estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá, olá. E esta semana eu tenho dois convidados muito especiais. Nós temos como convidados o Flávio Fussuma, que criou o website www.sosleiria.pt. Diz olá às pessoas, Flávio, para sabermos olá. A tua voz. Olá, ouvintes. Obrigado, Miguel e Frederico, pelo convite. Muito bem. E também temos por cá o Ricardo Paiágua, do site tempestadesos.com. Diz olá às pessoas, Ricardo. Olá. Ok. Para os que nos estão a ouvir esta semana, devem ir já a estes dois sites para saber como é que podem ajudar as vítimas destas catástrofes, porque isto realmente é mesmo importante. E depois, se tiverem tempo, esta semana nós não vos vamos cravar, mas vão subscrever o nosso podcast onde quer que nos estejam a ouvir. Olhem, eu começo por dizer que eu estava de férias no Brasil, com bom tempo, praia, caipirinhas, essas coisas todas, e eu voltei a Portugal para perceber que realmente houve aqui uma grande catástrofe, que isto foi o fim do mundo em Portugal. Temos milhares de pessoas sem eletricidade e eu estou mesmo em estado completamente de choque, não é? Temos que o país em estado de emergência. Frederico, podes-nos... Calma aí, isso é MTV. Não, desculpa, eu assim que liguei a televisão é que eu me apercebi desta realidade toda. Epá, isto foi grave, Fred. O que é que se passou cá em Portugal? Bom, estamos a falar da Depressão Christian, foi o nome atribuído pela IPMA, foi uma ciclogénese explosiva, teve ali lugar entre a noite de 27 de janeiro e a madrugada de 28 de janeiro e trouxe aqui um episódio de vento muito forte, precipitação intensa, que ainda não acabou, ainda vai continuar, e uma agitação marítima muito forte em Portugal continental. Onde é que o impacto foi mais severo? No centro, com destaque para o distrito de Leiria, embora tivessem 60 regiões envolvidas, mas houve um registro de múltiplas vítimas mortais, danos muito relevantes em infraestruturas, interrupções prolongadas de energia, nas quais 7 dias depois ainda 180 mil casas sem eletricidade, e é um ponto relevante para destacar que, entretanto, o Governo anunciou um pacote de medidas de recuperação de 2,5 mil milhões, não sei se é muito ou pouco face às ocorrências, mas é um tema que hoje vamos falar de dois grandes empreendedores que lançaram aqui. Haverá mais certamente pelo país, mas estes dois foram claramente mais mediáticos e conhecidos para falar um pouco sobre a origem do projeto e a proposta de valor que estão a trazer para o mercado. E também foram os que atenderam o telefone, não é? Olha, se tivermos tempo... E foi e-mail e vocês não ligaram. Foi por e-mail. Ok, epá, então ainda tens mais valor. Foi que teres respondido ao e-mail. Que espetáculo, Ricardo. E não fui eu, e foi um chatbot. Foi um chatbot, ok. Olha, neste episódio nós vamos falar sobre este tema, e se tivermos tema, depois a seguir ainda lançamos aqui um bocadinho um tema sobre inteligência artificial e recrutamento, etc. Mas só mesmo se tivermos tempo, está bem? Então, olha, eu para lançar aqui a conversa, eu se calhar perguntava primeiro ao Flávio. Olha, apresenta-te, quem é que és tu, e fala-nos um bocadinho sobre o projeto que tu lançaste agora relativamente a esta catástrofe. Ok, meu nome é Flávio Fussuma, eu sou CTO e programador. Eu sou CTO da empresa Carespace e trabalho remoto em casa, né? Então, no momento quando começou essa depressão, os efeitos do vento, eu estava acordado trabalhando. Ok. E tu moras em Leiria, contexto, não é? Moro em Leiria, sim. Ok, e tu percebeste logo que isto era mais grave do que parecia? Foi uma coisa muito interessante, porque a gente recebeu um SMS da Proteção Civil que era muito vago, né? Ventos até 140 km por hora, tome cuidado, e era isso. Mas às 11 da noite, um primo meu que reside em Porto, ele mandou uma mensagem que estava circulando nos grupos, falando sobre a importância de se proteger, de guardar as coisas, de como pode ser mortal um vaso na sacada do apartamento voar e atingir alguém. Então a gente recolheu as coisas e eu já fiquei naquele modo de ansiedade, né? E aí, quando começou o vento, logo minha esposa acordou, logo minha filha acordou, e foi assustador. Eu nunca passei por uma situação assim na minha vida, e acho também que ninguém aqui na região tinha passado por algo parecido. Então, quando a gente acordou no outro dia, foi um cenário de destruição. Todas as árvores da minha rua estavam derrubadas, postes
de energia no chão, fios espalhados pela cidade, e aí eu logo percebi isso não vai se resolver rápido. Flávio, só para contexto, e aproveitando também um pouco da exposição do trabalho que tens feito, a CareSpace trabalha e faz o quê? A gente trabalha com software para fisioterapia e computação visual para identificação de movimentos das pessoas e sugestão de exercícios para que elas possam melhorar a sua mobilidade. Muito obrigado, Flávio. Desculpa, Miguel, só para fazer a passagem para o Ricardo, mas num contexto muito específico, que é, claro, também quero saber o que é que o Ricardo faz na vida real, não é? Mas o contexto aqui foi que, Flávio, tu começaste o projeto do zero, nunca tinhas feito nada antes, certo? Não, eu trabalho com programação e na verdade, com otimização de equipes usando IA. Então, é isso. No caso do Ricardo, eu percebi que isto era um movimento solidário que envolvia mais do que uma pessoa, não sei se é só tu, Ricardo, esclarecerás, mas o site diz grupo de voluntários, mas acima de tudo porque já havia um projeto antes, Portugal Sem Chamas, e depois estive aqui a ver uns outros, ou seja, já havia aqui alguma experiência nesta lógica e também há um contexto, é que no caso do Flávio, o projeto foi muito, até pelo domínio, SOS Leiria, já é muito focado para SOS Leiria, o teu é mais abrangente a nível nacional, embora depois eu perceba que no SOS Leiria há pessoas que já colocaram coisas de Algarve, Coimbra. Mas então é isso, Ricardo, se puderes partir um bocadinho connosco, olha, o que é que tu fazes e o contexto do projeto. Mas antes de mais dou os parabéns ao Flávio por ter feito o projeto e também é de louvar que as pessoas falam contra a imigração e temos aqui um imigrante e que fez mais que muitos portugueses. Pá, a realidade é essa. E obrigado, Flávio, por tu ajudaste muitos, ok? E como é que te chamas? O mais careca? Mas são os dois. O Ricardo, começaste tão bem, Ricardo, e pá, estás a descambar isto tudo, pá. Desculpa. Não, e por exemplo, vocês estavam a dizer que fazíamos coisas idênticas, mas aqui, pá, quando se trata de responsabilidade, podíamos estar a fazer os dois a mesma coisa, porque nós não sabíamos. E a realidade é que o SOS Leiria, penso eu, contataste a Inês, ou se foste tu ou foi algum colega, que é uma colega minha, e logo pronto ficou-se, bora lá cruzar, bora fazer tudo, que aqui não há egos, aqui é bora lá ajudar e nós não queremos aparecer, e é isso que dou os parabéns ao Flávio. Pronto. Como é que isto surge? Eu já fiz várias coisas, mas a vida é efêmera. Um gajo não pode viver pelo passado. Como um gajo às vezes está aqui, a vida é uma montanha russa. Mas, por exemplo, o desafio mais desafiante que eu tive em toda a minha vida na área de responsabilidade social foi na pandemia. Que eu cheguei a ter centenas de autocaravanas espalhadas a nível nacional, carros emprestados por vocês não imaginam, eu botei uma operação de 2.000 e tal voluntários sozinho. Aquilo foi um caos, vocês não imaginam. E depois, pá, porque a mim faz-me um bocado de confusão estar sentado e no sofá em situações críticas e não fazer nada. Então eu acho sempre, eu começo sempre sozinho tudo, eu vou ser honesto, mas depois há sempre pessoas que depois alinham logo, mas as pessoas primeiro precisam ser estimuladas, que é o ser humano costuma ser assim. Por exemplo, neste caso, como é que este caso começa? Este caso foi o único caso que eu não comecei a sozinho, que é o Ricardo, que é um grande amigo meu, que foi sexta-feira passada, eram 10 horas. Os pais dele, não, os solos deles são da Marinha Grande. Porque eu não tinha a consciência, ao contrário do Flávio, o que é que se passava lá. Eu via as notícias, mas eu não sabia que aquilo estava tão mal. Moras aonde, Ricardo? Eu perguntei. Diz? O Flávio mora em Leiria e tu moras aonde? Eu moro em Lisboa, tipo, é diferente, percebes? Então eu não sabia nada, eu via as notícias, pensei, isto é a CMTV a inventar, entre aspas. Eu quando digo CMTV pode ser CNN ou TV ou whatever. Não nos arranjes problemas. Não, ou whatever, pronto. Então ligou-me o Ricardo sexta-feira às 10 horas, pá, bora Ricardo, esta vez estava uma grande porcaria, não sei o que, os meus jogos estão a chorar. E eu, mas isto está assim tão mal. Pá, ao meio-dia já tínhamos o site feito, porque as pessoas falam em AI, pá, mas há diferença de tipo e tipos de AI. Nós temos aquilo em prompts, eu já nem me lembro, em Superbase, Level ou whatever. Fiz aquilo muito rápido. À tarde, um gajo depois e tem de ser rato nisto, enviar para influenciadores e não sei o quê, depois à tarde já era viral, o site já estava consciente. Pá, eu posso dizer que o nosso site, pá, nós temos hoje, por exemplo, que infelizmente eu tornei-me um meme e por ser gato, que eu até estou um bocado arrependido, mas pronto, que eu fui dar uma entrevista à Nau e o jornalista começou-se a rir às gargalhadas e olha, então hoje, por exemplo, o site está com média de 20 mil visitas por hora única, que é ótimo. Incrível. Então, mas olha,
Antes de irmos aí à parte técnica do site e como é que isto foi feito ou não, já percebemos que vocês têm dois perfis completamente diferentes. O Flávio é a primeira vez que estás numa viagem destas, certo? E o Ricardo, pá, já és um profissional e não te queres chamar um profissional da catástrofe para não te criarmos aqui. Eu sei, Não, mas já fiz isto isso. várias vezes, né? Está aqui o Portugal em chamas, Sim, mas já fiz outras coisas computador. a nível profissional também. Eu acho que na vida um gajo tem que ser resiliente e quando acredita vai até ao fim. Siga. Ok, então mas olha, primeiro aqui com o Flávio. Flávio, tu viste a catástrofe, coisas espalhadas por todo lado, decidiste criar isto. Do ponto de vista de criação e como de lançares um site destes, como é que tu fizeste? Quais é que foram os teus primeiros passos? Então, 24 horas depois do ocorrido, eu estava no hotel porque precisava ter conexão na internet para conseguir trabalhar. E aí eu vi um vídeo de um jornal de uma senhora dizendo que na rua dela tinham árvores derrubadas e que tinham idosos chovendo dentro da casa, e aquilo me tocou muito. Eu falei assim, eu não posso ficar aqui sem fazer nada, entendeu? E eu acho que a informação precisa, ela pode salvar vidas, né, nesse caso. Então, logo eu imaginei assim, e se eu fizer um mapa onde eu possa colocar as ocorrências e as pessoas terem noção dos acontecimentos, o que está acontecendo ao meu redor, onde eu tenho eletricidade disponível. E a plataforma, ela evolui em tempos de catástrofe, ela evolui a cada dia é uma necessidade diferente. Nos primeiros dias, as pessoas queriam saber onde tinha internet, água, bombas de combustível disponível. No segundo dia, já estava abarrotado dessas informações lá dentro e pessoas pedindo telhas, pedindo reparos, né? Então, voltando à parte da concepção do projeto, eu tenho um time de agentes de IA onde eu comecei a especificar esse projeto e discutir com eles e tentar avaliar. Então, algumas features que foram primordiais e que, por exemplo, o funcionamento offline. Eu posso ter pessoas usando a aplicação só indo na casa das pessoas e recolhendo esses dados em lugares remotos onde ainda não tem conexão com a internet. Então, quando a pessoa retorna ao local onde ela tem a conexão, o sistema sincroniza e aí vai tudo para a base de dados. Para os que ainda não viram o site de que estamos a falar, o SOS Leiria, isto basicamente nós entramos, vemos aqui um mapa cheio de pins por todo lado, uns vermelhos, outros verdes, etc. E depois também podemos clicar aqui no modo lista, onde vemos pessoas que, por exemplo, que precisam de telhas e metem aqui a morada de onde é que precisam as telhas, e depois temos aqui outras pessoas que estão a dizer que ajudam. Já vi aqui um que está a ajudar com uma camper van. Eu ia ver se dava para o verão, mas ele já tem isto, já está tudo. A camper van já está ocupada, ok. Mas então quer dizer que tu utilizaste basicamente inteligência artificial para desenvolver isto? Sim, na verdade é um método, até colocando, se chama BMAD Process. Então é um metodologia de especificação agile, onde você consegue especificar todos os passos do projeto e criar licitações avançadas, né? Então a própria ferramenta, ela te sugere o melhor caminho a seguir, quais são os impactos, né? Então, por exemplo, a listagem disso, quais são os incidentes que eu tenho que colocar na plataforma, basicamente foi a própria IA que foi sugerindo, né? Em dias de catástrofe você precisa disso, disso e disso. Então, aí ela vai fazendo essas especificações e já vai incluindo no. Quanto tempo é que demoraste desde a ideia até o site estar lançado? O mínimo útil. Um dia útil. Eu comecei a 24 horas. Eu comecei às 8 da noite e aí eu lancei a primeira versão às 8 da noite do próximo dia, da sexta-feira. O problema é que eu estava fora de Leiria e eu não tinha como adicionar pins. Eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha informação precisa. Então aí, os primeiros 20 pins, eu cheguei para o meu agente de IA e falei: vasculha páginas do X, do Reddit, e onde eu consigo ter informações nas últimas 48 horas que possam ser relevantes dentro de todas as especificações que a gente já criou, todos os tipos de incidentes que a gente tem. E ele achou os primeiros 20. Pois, aqui a velocidade conta, não é, Ricardo? Ou seja, tu há pouco estavas a dizer, desculpa ter te interrompido, Flávio, tu há pouco estavas a dizer, eu sou um rato e tal. Aqui a velocidade conta, os primeiros sites a aparecerem são aqueles que depois acabam por ter muitas visitas, ou não?
acima de tudo, eu acho que não é só isso, é errar, esqueçam. É pôr uma versão no ar cheia de erros. Isto é numa situação crítica. Então, eu fico chocado como é que há pessoas que dizem: tu não estás registado na CNPB, já nos enviaram e-mails que iam nos processar. Eu fico chocado com essas pesas, atenção. Não estás registado aonde? Na Comissão Nacional de Dados, etc. Pá, nós estamos aqui para ajudar. Eu acho que quando se toca na ajuda é montar as coisas com erro e depois evoluir. E siga, alto. Porque é uma necessidade. Por exemplo, nós no primeiro dia nós já estávamos a enviar geradores. Por exemplo, tínhamos uma grávida, coitada dela, que estava com 8 meses e estava em casa com o pinheiro em cima e não tinham. Vocês imaginam as situações de caos. Mas atenção, mas os portugueses, por exemplo, olha, ainda hoje fechámos uma parceria com Equal Simões, porque temos telhas espalhadas por todo Portugal para entregar. Fechámos parceria com Equal Herói, porque agora estão-nos a ajudar a reconstruir. Criámos uma nova sociedade que é mãos na massa, porque precisávamos de padreiros, precisávamos de tudo, e já temos ali. Pusemos esta ontem, por exemplo, e hoje já temos 210 padreiros. O que é que eu já Ricardo, mas só para deixar claro, foram as marcas que te contactaram e propuseram que tu ajudasses a divulgar essa iniciativa, é isso? Yes, mas eu só aceito marcas, por exemplo, ainda ontem, eu não vos digo uma, mas começou com reuniões, não sei o quê, esqueçam-se, vocês reuniões, isto não vale a pena. Se vocês quiserem avançar, avançam, se não, se esqueçam que nós não temos tempo para perder em processos e não sei o quê, que isto é para ajudar, siga alto. Nós só fazemos com marcas que sejam ágeis e nós não queremos marcas que... Porque assim, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para ajudar e quero desaparecer. E tu acreditas que há marcas que são oportunistas no meio disto tudo? Acredito. Então, sem referir marcas, há episódios aí, eu também vi o Flávio aqui a abanar a cabeça e a dizer que sim. Não, aparentemente... eu já tive em situações... Mas também vou agora. Há dois tipos de marcas. Há marcas que nota-se que é oportunistas, mas posso dizer, por exemplo, e eu vou mesmo a mencionar que é a Luís Simões. Hoje quando fecha a parceria. Não, mas hoje quando fecha a parceria, eu disse: não, mas eu vou-lhe divulgar porque eu faço gestão. Não, mas nós não queremos. E depois há outras marcas que estão-nos a ajudar de forma tão humilde que é impressionante. Marcas portuguesas que não querem aparecer, mas eu digo sempre: não, mas eu vou-te pôr. Mas é a nossa forma. Porquê? Nós queremos que isto seja um movimento de pessoas para pessoas. Porque quando também fazes muito branding, a coisa não... É por isso que as marcas nunca têm sucesso nisto. Porquê? Porque as pessoas não se conectam com as marcas. As pessoas conectam-se com pessoas, com causas. E neste caso de responsabilidade social, eu conecto-me, por exemplo, com o Flávio. Se o Flávio fosse ali, sei lá o quê, ele não... Sim, até porque vocês partilharam recursos, não foi? O Flávio pediu ajuda a uma pessoa que está contigo e partilharam aqui a APIs, ou pelo que eu percebi há pouco. Eu não sei o que é que foi, eu sei que a Inês acho que eu não sei, eu acho que foste tu, não foi, Flávio? Eu não estou a dizer. Na tarde do sábado entrou em contato comigo a Cláudia Silvia, que ela a Cláudia, que ela é de uma agência. Não, porque eu vou ser sincero, nós já temos mais de 300 voluntários espalhados, até temos e coordenadores espalhados, porque eu sou assim, avança. São voluntários digitais, pessoas que estão de tecnologia que estão a ajudar a fazer estes projetos realidade, é isso? Sim. Não, de tecnologia eu sou o único que está a fazer isto tudo. O que está a fazer, o que nós temos é, olha, por exemplo, hoje vou entrar, eu posso-vos dar, que eu até fiquei chocado, que eu não sei como é que eles fizeram isto, mas vou entrar 300 voluntários para ir às aldeias, então vamos ser para as 600. Eu estou fazendo umas a mesmo reais, parece que é ridículo, mas é verdade. Há aqui uma voluntária que conseguiu arranjar 300 voluntários para ir para porque o Flávio também sabe, se calhar mais que eu, atenção, porque eu nunca fui a Leiria, pá, e nem vou, senão ainda choro. Mas há uma realidade interna que ninguém está a falar, desde séniores que estão a passar frio, desde séniores que estão com o telhado, sei lá, há uma realidade muito triste. Então o que é que uma voluntária, porque eu nas coisas, eu acho que isto só pode crescer se não houver a micromanagement, é liberdade total. Então o que é que eu faço? Organicamente que isto cresce, sem grandes regras. Eu dou sempre, dás a liberdade, eu dou liberdade. A única coisa que temos é um back-office onde as pessoas escrevem tudo, e tem lá, eu podia partilhar, e temos um dashboard com tudo, até com o ROI de cada voluntário, isso tudo, porque é normal. Por exemplo, ainda ontem desistiram 3 ou mais, eu sei lá. Por exemplo, é normal que as pessoas tenham as suas vidas, no início entram com toda a pica, mas depois passado um dia ou dois desaparecem. Mas eu, se estivesse do lado deles, também faria, porque eu próprio, eu já quis desistir, mas eu não consigo, porque eu comecei, porque isto é duro, atenção, isto é muito duro. E o Flávio está. Olha, uma das coisas que
que me chamou mais a atenção no meio disto tudo, é a velocidade com que estes sites crescem, não é? Se calhar começamos aqui pelo Flávio, porque o Ricardo parece já ter uma máquina mais ou menos montada e alguma experiência no terreno sobre como é que isto se faz, porque já teve em outros momentos específicos. Tu, Flávio, foi a primeira vez que montaste isto, mas o teu site também ganhou logo aqui uma tração e uma grande exposição. Como é que tu conseguiste? A parte, tecnicamente já percebemos que utilizaste imensa inteligência artificial e gostávamos de outro dia convidar-te para vir cá falar sobre como é que se monta uma coisa destas assim, dessa forma. Falaste aqui de algumas técnicas que eu acho que são interessantes partilharmos com a nossa comunidade, mas agora do ponto de vista de, ok, momento zero, eu lancei isto. Como é que tu começaste a espalhar isto pelo mundo para conseguir esta tração que conseguiste? O primeiro obstáculo foi: não tenho pins, não sei o que está acontecendo. Exato, estavas então, a falar disso há pouco. Eu fiz esse scrape, o meu robô achou 20 pontos relevantes. Aí comecei a divulgar em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, que também não deram muita importância. Mandei para algumas páginas daqui de Leiria no Instagram e fiz um post no Reddit, que eu nunca tinha feito um post no Reddit, e foi o post então, já tem mais de 250 votos. E então as pessoas começaram a espalhar. Na minha especificação original, o sistema estava pronto para 200 incidentes. Okay. No próximo dia, quando eu lancei isso, eu vim a Leiria, passei em casa para poder recolher o lixo e as coisas que tinham ficado para trás. E aí já bateu os 200. Já tens 756 agora. Dos que precisam de ajuda. E posso ajudar 567, pelo que eu estou a ver mas aqui. De incidentes total de informação, se a gente olhar agora... estão aqui deste lado. 3.059. 3.000. Ou seja, isto foi daquelas situações em que tu foste dormir e no dia a seguir acordaste e disseste: epá, isto funcionou? Sim, funcionou. Aí nesse momento eu saí de Leiria novamente e fui a Braga buscar minha esposa e a filha. E nesse meio tempo, a Cláudia Silva da Delphio, a agência de Alcobaça, ela entrou em contato: eu estou tentando ajudar as pessoas, a tua plataforma vai me ajudar se a gente conseguir colocar novos pontos de coleta. E ela começou a passar um feedback. Aí eu falei assim: ok, eu vou fazer essas alterações. Só que daí eu fui descobrir por trás, de sábado para agora ela já tem mais uma equipe de 30 voluntários trabalhando no back office, ligando para as pessoas, fazendo o matching das coisas. Não era o objetivo da plataforma. O objetivo da plataforma era compartilhar informação. Okay. Mais pessoas estão juntando. Já tive oferta de hospedagem do site, pessoas oferecendo para ajudar no código, pessoas oferecendo a criação de marca para coisa. Então a comunidade aderiu. É isso que é. E eu acho que foi na segunda-feira, quando cheguei em Leiria, o Tomás fez uma publicação que até hoje tinha 450 mil views. Então acho que isso foi orgânico. Ok. Fábio, deixa-me só fazer uma pergunta. Há bocadinho o Miguel estava a falar sobre proposta de valor com o Ricardo e desenho do serviço. Eu até vou querer voltar aí, mas tu tocaste num tema que era a jornada do utilizador, o comportamento em crise. Ou seja, qual é que é o comportamento do utilizador em crise? Porque tu falaste de alguém que te ajudou, que passou um feedback, que te levou logo a reajustar o trabalho. Sim. Mas estamos a falar de um utilizador em crise que tem internet, que permite colocar lá uma ocorrência, ou seja, ele tem pouco tempo, pouca paciência, não tem espaço para o erro, está ansioso. O que é que isso obrigou a ti, deste aqui um exemplo, a mudar o design ou as funcionalidades do site? Eu acho que a funcionalidade original ela permanece muito fiel, porque ela já foi bem especificada em fazer coisas em 3 cliques. Então, assim, geoposicionamento você não depende de internet. Eu consigo, mesmo sem internet, colocar onde que eu estou. Então, a pessoa entra no site, ela clica no botão posso ajudar ou posso oferecer ajuda. Depois que ela clicou, ela bota aonde está localizada essa ajuda. E aí ela coloca uma descrição curta e coloca o contato se ela quer compartilhar ou não publicamente. No teu caso, Fábio, tu usaste tecnologia para desenvolver a plataforma? Eu criei... Foi um mix de tecnologias, né? Tem 2 projetos de IA que eu sou muito apaixonado. Um deles se chama BMed Project, que inclusive já me ajudou a ganhar um hackathon aqui em Leiria. Opa! São técnicas que você discute com diferentes agentes, quais são as necessidades,
E na semana passada foi lançado na internet. Na semana passada, na verdade, ele explodiu. Se chama OpenClaw. Então, basicamente, eu tenho hoje um agente no Telegram que eu consigo fazer instruções e ele utiliza esses outros agentes para conseguir fazer especificações. E ele é que fez o vibe coding, foi isso? Ele fez o vibe coding. Okay. Mas é Ricardo, tudo com especificações, né? Spec-driven, né? Deixa-me só ver uma pergunta. Há quem já comentaste que usaste o Lovable, não sei se estou errado, certo? Usámos depois, mas começámos a level, mas depois inventámos ali imensas. Ok, pronto, mas falando ali um bocadinho no desenho do serviço, até porque, só por curiosidade, não é? O que é que tu inicialmente pensaste que foi desenhado para reduzir fricção? Exemplo, sem login, sem passos, ou Não, eu vi eu acho que... que Tu chegaste a tentar uma versão que eu vi acho que ontem, que é que a pessoa tinha que fazer login para ver a informação. Não sei se foi Mas só acho no que tu para Nintendo. pedir ajuda tens de ter login ou criar uma conta, não é? Não, temos agora, porque do início não. Ok. Não, é para os gajos do RGPD, para não mandarem aqui enviar e-mails. Não, no início tínhamos, porque isto no início e tem que ser erros, depois evolui-se. Porque depois coisa. Epá, eu acho que eu gosto dos termos de AI, mas eu sou contra os termos, eu vou ser honesto, porque se nós formos em termos, cada um tem hoje em dia é os termos, com muito respeito e pelos termos, mas hoje em dia uma pessoa até fica confusa. É como os termos do digital. Eu digo que isto é um mundo de parecer a sem ser, porque hoje em dia é tudo especialistas. Isto aqui, mas eu acho que a AI, por exemplo, vocês dois e o Flávio, nota-se que têm bastante conhecimento, provavelmente até mais que eu, mas eu acho que a AI, no fundo, é para os mais velhos. Eu vou só explicar porquê, é a minha teoria. E eu vou ser sério, por exemplo, eu estou a fazer um monte de projeto, mas a nível empresarial, que eu contratei um gajo que já foi CEO de empresas, não sei o quê. Porquê? Porque ele tem um know-how que eu não tenho. E é um sénior de 72 anos e usa AI. Porquê? Porque a AI faz tudo aquilo que quiseres com a tua experiência de vida. E tu, quando, por exemplo, o que é que eu fiz? Aquilo foi eu chegar lá, pronto, não sei o quê, passar 2 horas, tínhamos 1 hora, tanto. Porque eu já sei a experiência de vida, por exemplo, há uma coisa que por exemplo, o Flávio foi bastante inteligente. Antes de fazer a qualquer projeto, nós temos que ver, ok, o que é que o Google Trends diz, o que é que as pessoas pesquisam. Por exemplo, nós pusemos a tempestade SOS, porque eu reparei, e está toda a gente a pesquisar por tempestade SOS. Então foi logo o primeiro nome. Porquê? Porque eu pensei, isto para aparecer em Google, eu tenho que aparecer logo. Por exemplo, o do Flávio, bem, a Leiria SOS. Eu acho que primeiro, quando tu queres e começar um projeto destes, e se tiverem a pesquisar por sexo SOS, e se quiseres doar alguma coisa, mete essa palavra, ponto. Tu queres aparecer, tu queres aparecer lá nas pesquisas. Depois o projeto é aquilo que tu pensas, mas eu sugiro sempre que alguém queira fazer algo, esqueça os egos e peça ajuda aos mais séniores, que eles têm muito que nos ensinar. É só isso. Ricardo, tu num contexto, quer dizer, vocês dois têm despesas com este. Não estou a falar do vosso tempo, não é? Ricardo, até preciso até que tu possas te apresentar no sentido de o que é que tu fazes hoje em dia, porque acho que depois isso falhou um bocadinho. Mas eu não quero, eu prefiro assim, eu faço tudo. Pensa no anonimato sem dizer o que é que tu fazes da vida? Eu não preciso, deixa estar, eu prefiro assim. Mas só para te perguntar o seguinte, que é este investimento que vocês têm, e aqui estou a retirar o vosso tempo, estou a falar dos recursos das plataformas, o alojamento web, o domínio, enfim, tudo isso. Quando o site começa a crescer, estes custos também começam a ficar mais elevados. Isso é um constrangimento para vocês? É um tema que não passa? Como é que contornam essa situação? Eu não sei quanto dinheiro o Flávio já gastou, mas eu já gastei uns bons milhares. Mas com este projeto em específico, já. Milhares de euros? Já. Epá. Quando dizes milhares é acima dos 1.000 euros, é isso? Por causa que nós temos um back-office que andámos a inventar. O back-office, e para ter consciência, nós até temos uma área restrita para todas as entidades que são parceiras nossas, elas têm uma área restrita. Aquilo é rápido de fazer, mas depois metes ali os agentes, metes não sei o quê, e depois o site está agora com demasiadas visitas. Tivemos que fazer isto, mas pronto, e a vida é assim. Mas eu acho que é só para as pessoas terem uma noção de que fazer uma coisa desta não é só querer. Depois também há aqui é preciso ter um back-office por trás, não é? Um fluxo de caixa para suportar a ideia. Mas eu não sei o Flávio, mas por exemplo, nós temos um back-office bastante evoluído porque nós investimos muito nisso, porque tens tantos voluntários. Por exemplo, hoje tivemos que fazer uma app para os voluntários agora estarem lá a fazer o check-in, etc., de pessoas que precisam, etc. Ou seja, nós estamos sempre a fazer coisas, mas depois de repente isto está um monstro, as coisas fazem-se rápido, atenção, eu não me estou a queixar,
mas gastas muito dinheiro em tokens. Porque Gastas muito dinheiro isto em aqui, a inteligência artificial traz esta liberdade de fazer muita coisa, mas a nível de custos, não é? Mas É agora. assim, mas também te vou ser sincero, se aquilo que nós fizéssemos fôssemos antigamente, demorávamos para aí, eu expresso ridículo, mas é verdade, demorávamos para aí um ano ou mais, gastávamos uma pipa de massa que vocês não imaginam, etc. E isto, como isto é para o bem, e também te vou ser sincero, até à data fui eu que paguei, quis. Porquê? Porque eu tenho imensas pessoas que querem apagar isto. Eu tenho certeza absoluta que quando eu acabar isto, eu mostro as faturas que os meus colegas todos dividem isso comigo. Eu não estou aqui a falar de dinheiro, eu estou a falar é de que a AI, e eu acho que a AI não é cara. Eu abertamente não é, porque é assim, porque aquilo que nós fizemos, Claro. pá, se disse, olha, eu vou dar um exemplo, eu estava a ouvir o Flávio, e bem, eu acho que nós estamos a ver a mesma experiência, Flávio, mas porque eu também já fui contratado por multinacionais, até não tinha uma multinacional de fenómeno, queria fazer a nossa plataforma. Está bem fácil, porque eu quero me ver livre disto, que eu já estou cansado. Depois isto é duro, atenção. Não tinha uma multinacional de ligones, queria desfazer o sistema. Está bem fácil. E começaram com reuniões e depois eles disseram, isto já está... Claro, mas o então, sistema até estar na rua já a funcionar, não é? Ou seja, não pode esperar isto vocês já estão a integrar com parceiros, estão a fazer várias áreas. Então esquece, olha, isto não vale a pena, vocês não. Porque as pessoas também têm que perceber, eu acho que há uma coisa muito importante, o mundo novo. E era isso que eu te queria perguntar há pouco, que é o seguinte: tu estiveste na pandemia com sites deste género e não havia inteligência artificial generativa para ninguém na altura no nível de sofisticação que existe hoje em dia. Hoje existe uma data de aplicações. Qual é a diferença entre antigamente e agora que tu sentiste? Não, eu vou dar uma melhor diferença, que é, eu no ano passado fiz Portugal Sem Chamas, que aquilo foi também, e pode ser que já havia AI e aquilo foi um filme. Hoje em dia, se me perguntares se eu estou a sofrer, não estou, abertamente. Isto faz rápido. Pois, se diz-me não a mim, estás a resolver uma data de problemazinhos. não, se dizem assim, eu estou a dizer em menos de um ano, eu digo assim, olha, por exemplo, hoje estamos a fazer um chatbot e que já está feito até, mas porque há muitas pessoas com dúvidas. Eu tenho medo para fazer um chatbot, esquece, é um filme, hoje em dia faz em 5 minutos, depois o gajo responde ou não siga. Vamos também ter agora um call center de AI para as pessoas falarem, principalmente após cenas registarem os pedidos e pelo telefone e fica logo dentro do nosso sistema, porque hoje em dia a AI de call centers evoluiu bastante e é simples também. Mas eu estou a dizer assim, isto tudo o que eu estou a falar, um puto de 15 anos, o meu sobrinho faz. Eu não estou a dizer que isto é complexo, percebes o que eu estou a dizer? Mas ele não sabe estruturar mentalmente a coisa. Ou seja, por isso é que o sénior é mais relevante, porque o sénior estrutura mentalmente o projeto, pede ajuda, sabe o que quer. É isso mesmo. Mas aguentar o custo financeiro de gastar tokens e alojamento web de ter 20 mil pessoas por hora e afins. Mas Flávio, no teu caso, em termos de investimento e custos, só por curiosidade para as pessoas terem uma noção, que fronteira de valor é que estamos a falar do esforço que tu já fizeste? Eu tenho uma conta da Anthropic Cloud Max, 200 paus. Eu tenho uma conta do Supabase e do Vercel Pro. Ok. Agora eu estou tentando colocar alguns tokens na plataforma para conseguir fazer o matching dessas ofertas e procuras, porque para aliviar um pouco o trabalho do pessoal da logística, porque eles estão ficando malucos. Então o teu custo não foi propriamente no desenvolvimento da aplicação, os teus tokens estão a vir no processo a seguir. Sim, claro que tem um custo alto da subscrição da Anthropic, que não é um valor baixo também para qualquer desenvolvedor, né? Mas tu já tinhas ou subscreveste? Já fizeste tinha, o já upgrade? tinha. Só Isso eu uso para o meu trabalho. Então, okay. Olha, deixa-me aproveitar então, tocarmos um bocadinho aqui num tema de confiança, verificação e moderação, que é uma pergunta para vocês, e ainda por cima tem havido algumas notícias, não muitas felizmente, que é como é que vocês lidam com o abuso, ou seja, spam, burlas, pedidos oportunistas, doações desviadas, não sei se já aconteceu ou não, enfim, quais são essas linhas vermelhas, se elas existem ou não, o que é que na plataforma? Flávio, se calhar podes continuar tu. Já tive reporte de pessoas que colocaram o telefone lá e estavam recebendo SMS de burlas, né? Isso é uma coisa que as pessoas elas estão optando ou não por divulgar publicamente o seu contato. Então, não é uma coisa que eu consiga fazer e não é uma coisa que é evitável. Sim, não depende de vocês, não é? Questão de spams, a gente tem um dashboard que pode ser apagado qualquer uma das ocorrências, e eu tento todas as noites, após as 3 da manhã, tentar fazer uma reclassificação do database usando IA, tentando
tentando ver o que encaixa, o que não encaixa e observar anormalidades. Então, é o que eu tenho tentado fazer. E tu, Ricardo, a tua plataforma parece aqui um bocadinho mais hardcore do ponto de vista dos comentários todos que estão aqui e tal, da forma com que com que a informação é apresentada. Já tiveste aqui algum problema com a malta a meter aqui anúncios, burlas, spams, etc? Não, assim, o maior burlão sou eu, que estou a aceitar MBWay. Se quiserem fazer, enviem-me. Não, está obrigado. Não, eu basicamente, é assim, isso há sempre, mas nós o que fazemos? Antigamente, por exemplo, tínhamos um match que era feito por um bot, mas depois chegámos à conclusão por causa das burlas e não só, por causa de também, pá, se ele tivesse ido na miséria, ele não podia ter um bot. Então, por exemplo, temos, pá, eu não sei quantas pessoas temos, mas eu sei que são bastantes, a fazer um match e por telefone e validar. Mas eu costumo dizer assim, pá, a responsabilidade social, se calhar 99% é real e 1% é burla. Pá, esqueçam esse 1%. Pá, se quiserem fazer as coisas... Aqui a velocidade acaba por contar e se estivermos a ligar a isto tudo, não é? É pá, esqueçam. Se tiverem, pá, de certeza absoluta, agora eu vou dizer sério, no outro dia tivemos que ir buscar dois geradores à Almada, o gajo queria que nós assinássemos um contrato e eu disse logo aos voluntários, pá, ninguém vai assinar aqui nada, nós somos a plataforma intermediária. Se ele quiser correr o risco de mostrar os geradores ao senhor, ele pode. Olha, estás aí a colocar um bom ponto. Tu és a plataforma intermediária. Epá, mas estás a meter a mão na massa também. Ou seja, tu criaste a plataforma e a plataforma está aqui como um meio de comunicação entre pessoas em crise, os que querem ajudar e os que são ajudados, não é? Mas tu também tens os voluntários que estão a ir buscar geradores e vão levar o gerador ao terreno, não é? Então, mas tu dizes uma coisa, se tu comprares uma coisa no OLX e tu vais reclamar com o OLX? Se calhar. É a mesma coisa, e ele é um intermediário. E ele é um intermediário, ou seja, porque aqui não há um processo de faturamento. E há uma coisa que é assim, e atenção, eu não sei como, e admiro muito os portugueses, pá, está a haver uma solidariedade de uma forma que é apaixonante ver o português, o sentido de solidariedade dele, que é, pá, eu tenho certeza absoluta, agora vocês coisas, eu tenho certeza absoluta que, pá, 99% não vai ter qualquer stress, mas sim, é um risco de estar a emprestar algo a alguém que não conhecem. Pá, mas estamos aqui a fazer todos para o nosso bem. Eu também estou a investir dinheiro e do meu dinheiro e para isto, e sem retorno. O retorno é falar com dois carecas, que é o único retorno. Não, e foste à RTP. E com o Flávio, atenção, e com o Flávio. E Tenho duas curiosidades para vocês. A primeira é se em algum momento já foram contactados por alguma entidade pública para pedir acesso a dados e qual seria a vossa política se isso acontecesse. E a segunda é, uma vez que eu já reparei que alguns pedidos são as próprias a fazer, mas acho que mais de metade dos pedidos são pessoas que conhecem de alguém que precisa de ajuda. Como é que se evita expor aqui estas pessoas vulneráveis, não sei, moradas, nomes? Se calhar não sei, Ricardo, se é o tema que a CNPD ou alguém de RGPD te contactou. Mas queres partilhar um bocadinho estas duas questões, que é, se já foram contactados? Eu quero mais dar a palavra ao avô Flávio, porque eu acho que eu já falei mais que ele e ele, coitado, eu preciso de falar também. Quanto à questão de autoridades, quando eu desenvolvi a plataforma, coloquei no ar na sexta-feira, cheguei em casa onde eu tinha impressora no sábado, imprimi alguns panfletos para distribuir na cidade, para divulgar o projeto, e imprimi uma lista de pins para as autoridades, porque eu preparei isso como uma feature do sistema. Saí de casa, cheguei eu não entendo como funciona a hierarquia das forças públicas aqui em Portugal. Não funciona. É cada um. De vez em quando vai-se organizando aí umas cenas. Então eu cheguei na freguesia aqui onde eu moro, na PSP. Entrei na sala e falei: olha, eu desenvolvi uma ferramenta assim, assim, assado. E o gajo não tirou a cara do computador. Eu parei. Ele falou: não, pode falar. Sim. Aí eu continuei falando: não, eu fiz uma ferramenta onde que as pessoas podem pedir ajuda, oferecer ajuda, ela funciona assim, assim. Ele falou: aqui ninguém tem interesse. A partir desse momento eu desisti da parte de autoridades. Uma hora, se for relevante o suficiente para eles vão conseguir me contatar. Mas até foi bom, porque tu chegares agora a teres de imprimir mais de 3.000 incidentes. Ias gastar muito mais em papel também, não é? Enfim. Então tem disponível lá, se alguma autoridade está escutando e querem ter acesso a esses dados, só entre em contato comigo. É fácil, tá lá
manda um e-mail para mim que está lá dentro do sosleiria.pt, tem uma parte pequena de contato, e podem entrar em contato comigo. Olhem, agora que já nos começamos a aproximar aqui do princípio e do final do nosso episódio, e vamos ficar só com este tema, porque este tema foi realmente super interessante e há muita coisa para explorar. Diga uma coisa, estes vossos projetos, quando vocês os lançam, há um momento em que a catástrofe, entre aspas, começa a desaparecer, não é? O que é que acontece depois a estes projetos? Como o teu é o primeiro, Flávio, se calhar pergunta ao Ricardo. A seguir, o que é que acontece? Opa, eu acho que este projeto tem 3 fases. É como conquistares, eu não sei se vocês são heteros ou gays, mas é como eu sou hetero. Mas é como conquistares e uma mulher. Ou seja, a fase da tesão de mijo, é o jantar, é não sei o que, está toda a gente excitada, não sei o que, blá, blá, blá. Depois tem aquela fase, porque é normal, porque depois e o Flávio e sabe quanto eu que é, isto é preciso ter uma resiliência brutal, é preciso ter um cuidado brutal, e tens mesmo de fazer isto de paixão, senão entras num dia, estás excitado, passado aí 2 dias coisa. Depois tem aquela fase, tu estavas a dizer e bem, a Miguel, que é isto vai morrer, e quando isto morre, tu deixas o site a bombar, não sei o quê, mas depois desligas, que isto é normal que faças, e quando acontecer isto, nós estamos felizes, porque já não precisam de nós. Eu acho que eu costumo dizer aos meus colegas, a nossa missão é sermos esquecidos. Porque se nós formos esquecidos é bom. Por exemplo, o governo hoje mandou e os militares, que eu não sei se viram, mas hoje o governo está a enviar os militares para o terreno. Ainda bem que vai-nos salvar, vai-nos poupar tempo, porque nós também estamos um bocado exaustos. Eu tenho voluntários já a chorar compulsivamente a sentir as dores dos outros, porque isto depois também é uma... Tu não ficas indiferente se tiver-te alguém a chorar e por um desafio que tu, por exemplo, estás aqui na zona de conforto. Eu estou na minha zona de conforto, é fácil estar atrás dentro do PC, mas depois choras e fazes coisas. Mas eu acho que isto depois é Deus. Olha, não vale a pena um gajo, mas eu vou continuar. Não, esquece, alto, Deus, não vale a pena, porque o governo é assim. Agora, por exemplo, vai haver, por exemplo, os focos, vai haver mais catástrofes. Se não há ninguém que faça uma plataforma, se quer vai ser o Flávio, eu não sou, porque eu não quero meter nisso. Flávio, já fizeste? Já tens? Não, mas a minha plataforma morre. Mas, por exemplo, e já se viu, há uma coisa que já se reparou, com a evolução da tecnologia, há sempre plataformas em qualquer parte do mundo que surgem e morrem. Façam uma única, porque é a catástrofes.com. Eu estou a mandar para uma que fica sempre, que está sempre disponível sempre. E quando vai acontecendo a pessoa escolhe. Exatamente, mas como isso não dá dinheiro, as pessoas não querem fazer. A realidade é essa, porque nós vivemos num mundo e de capitalistas, mas em vez de estarmos a perder às vezes até uma marca a investir 200 milhões, eu estou a dizer 10 milhões para a responsabilidade social, que há muitas marcas, percam e investam 1 milhão e façam uma plataforma que esteja a correr todo o ano, que eu acho. Ricardo, o Flávio há bocadinho comentou uma experiência que ele teve com a polícia quando tentou divulgar a plataforma. Se calhar tu estavas nesse caminho. Que relação existe ou deveria existir entre as autarquias, proteção civil? Se já tiveste algum contacto nesse sentido agora ou antes? Ou seja, qual é a tua reflexão sobre isto? A minha reflexão, eu vou ser honesto, eu no lugar deles fazia o mesmo, que isto está tudo desorganizado, nós nunca estamos preparados para catástrofes. Digo o que disserem, mas não, e não é de falar de esquerda ou de direita, e não é falar de governos, mas a qualquer governo acontecia isto, ponto, porque ninguém estava preparado para isto. Eu acho que nós, o ser humano, devemos olhar para as coisas. Olha, eu vou dar exemplo. Ainda esta semana o governo disse, eu vou dar 1 semana de portagens, ok? Olha, eu por acaso, eu vou ser sincero, até a jornalista disse que eu era doido. Foi no sábado, eu lancei aí um artigo que era contra as portagens e fiz isso. Porque eu acho que era coisa, mas as pessoas agora dizem, só 1 semana. Não, e se fosse um dia, se fossem 2, se fossem 3, é valorizar o pouco que temos. Eu não sei se estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Porque o ser humano também, e depois, e o Flávio também deve estar a sentir isso, que há muita gente, podiam fazer mais. Eu digo a essas pessoas, então façam vocês. Nós estamos aqui para nos ajudar, mas também arregassem as mangas e façam. Não criticam só os outros, porque há muita crítica, e depois também há muito. Eu acho que nós vivemos no mundo do parecer ser sem ser. Olha, por isso, eu no meu LinkedIn, eu tenho fundador do meu próprio LinkedIn.
LinkedIn, que eu olho aquilo é a feira das vaidades. Bem, eu chego lá, é tudo no Einstein. Ali toda a gente percebe tudo, etc, etc. Pá, mas façam as coisas e não digam, lutem, sei lá, eu não sei, e valorizem. Olha, acho que sim. Flávio, como é que tu medes o sucesso aqui da tua plataforma? Tu estabeleceste algum KPI de sucesso para ti mesmo? Sim. Então, quando eu estava fazendo a especificação do projeto e discutindo com os agentes, essa foi uma pergunta muito latente. E o KPI para isso era: se você salvar a vida de uma pessoa, já valeu a pena o projeto. É isso. Uma vida, né, já está pago. Então, aconteceu um caso essa semana de um hotel em Alcobaça que ofereceu 10 quartos para hospedar pessoas em situação vulnerável. Rapidamente a nossa equipe ela identificou um casal de idosos pela plataforma que estava em situação de risco, e eles conseguiram ter uma noite digna, protegida no meio de um cenário de catástrofe. Então já valeu a pena. Pagou, já valeu a pena. Mas eu vou confessar, assim como o Ricardo, várias vezes durante essa semana eu abri o SOS Leiria e eu falei: por que eu fui inventar isso? Porque isso é normal, porque consome muito. É difícil fazer plataformas assim, agradar todos também é uma coisa muito difícil. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que essa plataforma ela pode sim, após esse episódio de Leiria, ela pode se transformar numa plataforma nacional, porque a próxima tempestade vai acontecer, a próxima queimada vai acontecer, e isso pode servir para várias coisas. Então eu estou agora, o meu objetivo é tentar conseguir colaboração com a iniciativa privada, tentar talvez achar uma entidade patronal para que a gente possa lançar esse projeto e tentar conseguir um fundo governamental para continuar tocando essa plataforma. Eu acho que nós agora que já estamos aqui a começar a encerrar. Não, mas espera aí, perguntem a mim os meus KPIs, que eu acho que eu já. Ia a seguir a ti, não te preocupes. Mas sim, podes falar sobre os teus KPI e depois a seguir. Não, os meus KPIs é o Flávio que me vai-me ajudar. Flávio, tu vais-me ajudar isso. Eu vou-te enviar uma mensagem com o número da minha namorada e tu dizes que eu sou um grande homem. Porquê? Porque ela está chateada comigo que eu só estou a trabalhar disto. E isso é o meu maior KPI, fazer as pazes com ela, senão eu estou lixado. Ela iria, gosto muito do trabalho que o Ricardo está a fazer e qualquer coisa, preciso que alguém envie uma mensagem a ela. Nós temos uma comunidade de marketeers. Mas olha, assim, divulgar-te o telefone aqui agora em rádio e a gente mete a comunidade toda do podcast. Então vai, eu faço isso. Posso fazer? Você pode pedir para o seu bot mandar, não tem problema. Não, mas eu posso. Exato. Das especialistas de inteligência artificial e não arranjas aí um AI que faça isso. Eu gosto de coisas humanas. Então espera aí. Olha, a gente tem um grupo de 900 pessoas do podcast Marketing por Idiotas. Podemos pedir aqui 910. Então vá, 910. Não digas o número, não pá. Não podes fazer isso. Não podes fazer isso. Olhem. Mas qual é o problema? Isto é o risco, vocês têm que. Não pode ser, porque nós também temos que respeitar o RGPD. E nós depois divulgo no grupo. Não podemos divulgar aqui. Mas olhem, eu estou a ver que isto aqui realmente consome-nos enquanto seres humanos. É para ajudar esta malta toda. Isto tem aqui um elevado custo, especialmente a nível humano. Porque o dinheiro é dinheiro, não é? Mas esse custo de estar 48 horas acordado e não poder ligar à família, namoradas, etc., é um bocadinho mais complicado, não é? Olha, diga uma coisa. Mas deixa-me dizer uma coisa. Mas é gratificante. E mais que isso o que nós fazemos comparativamente com o que muita gente faz, nós somos zero. Porque quem está no terreno, é brutal o que as pessoas andam a fazer. Eu acho que eu faço zero. Eu vou ser honesto. Eu abertamente faço zero. Sim, sem inteligência artificial carregas em 2 ou 3 botões e isto está feito. Depois diz à namorada que foi 48 horas e caraças. Foi para a noite. Mas depois o problema é que um gajo depois começa a inventar um desporto para aqui, não sei o quê. É sempre assim. Uma dificuldade é manter aqui a consistência. Mas agora, olha, falando aqui mais seriamente e não em enviar mensagens para a tua namorada, como é que os nossos ouvintes podem ajudar o teu projeto? E depois a seguir, Flávio, explicas tu. Há alguma coisa que se possa fazer agora? É o quê? É ir ajudar pessoas ou é... Disseste há bocado que tinhas aí um MBA? Não, MBA nós não temos. E nós, olha, eu costumo dizer, nós não aceitamos dinheiro. Então vou dizer aos vossos ouvintes uma coisa, o que eu quero que vocês façam, porque eu também sou prestador e de serviços, isto aqui está tudo tranquilo, porque nós já temos as parcerias boas e etc, e os voluntários que nós temos são brutais. As pessoas, olha, eu para ter a consciência, nós temos voluntários a trabalhar a full time de todo o mundo. Isto é bonito ver isto.
Então nós não precisamos de ajuda humana, não, graças a Deus por enquanto não. O que eu quero que vocês façam como empresários e como e diretores de marketing e isso tudo, mudem o vosso mind shift a muitos. Há outros que não, há outros que estão no correto, mas o que eu sinto é a estrutura portuguesa é muito conservadora ainda e não está a perceber que isto mudou. E quando eles se aperceberem, e já é tarde para eles. Mas estás-te a referir a quê? Comunicação, posicionamento? É comunicação, é AIs da vida, é não sei o quê. Esquece, às vezes eu tenho reuniões. Pá, eu já fui a diretor de e-commerce da Ada Wharton. Eu sei o que é trabalhar em grandes empresas, eu já trabalhei em multinacionais, eu sei disso. E hoje em dia, eu falo com colegas meus que trabalham em grandes empresas, eles dizem-me assim: pá, Ricardo, isto tem que andar mais rápido. Toda a gente diz, mas há um problema nas grandes empresas que é: a ninguém decide. Eu nunca mais esqueço. Um grande administrador disse uma vez na vida: se tu queres chegar a administrador, tu nunca decidas, porque se decides, tu erras. E se tu erras, e tu estás lixado. E eu acho que isto, pá, errem muito. Eu erro todos os dias. O que é que tu aprendeste, Ricardo, em comunicação de crise? O que é que tu aprendeste com isto? Pá, eu aprendi que os putos me evoluíram. Pá, no outro dia estava um puto com o duplo ecrã, ele já com o browser partiu os ecrãs e eu descobri. Isto estão de crise, eu já tenho uma experiência. O que eu aprendi mais aprendi muito com os putos como é que eles estão a funcionar o cérebro deles. Putos, e então estes putos são brutais, pá. Tu estás a pensar nos teus voluntários, é isso, não é? Sim, eu aprendi mais eu estou a aprender todos os dias com os voluntários por exemplo, a nível de como é que é o comportamento do utilizador. Porque os séniores nós já sabemos, os mais velhos nós já sabemos. Por exemplo, a minha geração, ela já sabe, mas eu gosto também de aprender muito com os jovens, e os jovens estão a ensinar muito, mesmo muito. Pá, eles têm um raciocínio rápido, eles já usam as coisas de forma diferente. Pá, são uma proatividade brutal. As pessoas dizem que a geração a mais nova feia que é rasca. Não é nada rasca, eles vão me dar de 10-0. E eu quero aprender com eles e com os mais velhos. É só isso. Não, pá, o resto eu já... Olha, os erros que eu vou fazer agora, eu já os fiz todos e vou repetir os erros. Porquê? Para isto ter... A palavra sucesso é uma palavra ingrata. Para isto atingir as pessoas e ajudar as pessoas, nós temos que arriscar muito mesmo. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. E uma voluntária hoje estava a dizer: Ricardo, eu vou contratar a voluntários. Pá, eu acho que esta história é surreal, que eu parto de rir com isto. Está bem. De repente, eu estava a ver lá o nosso dashboard, 300 voluntários. Mas onde é que esta gaja arranjou 300 voluntários? Ela se proativamente, eu não sei o que é que ela fez. Vocês não me perguntem, atenção, porque eu não sei o que é que ela fez. Nós temos hoje, a partir de hoje, uma equipa de 300 pessoas que está a ir ao local com uma app, não sei o que, para ver os velhinhos, não sei o que. Pá, isso aquilo der raia, deu alto, mas tentámos. E nós que vocês desenvolveram. Nós não, AI. Exato. Olha, deixa só uma cena, eu acho que a AI já é um commodity, porque tudo aquilo que nós usamos tem AI. Então acho que a palavra AI até já devia deixar de ser usada. claro, já não é assim aquela novidade. Olha, Ricardo, não é. Foi um prazer ter-te cá. Flávio, diz-nos uma coisa: como é que nós podemos ajudar o teu projeto? Olha, usar a plataforma, né? Se as pessoas precisam de ajuda, vai lá, coloca um PIN. Se elas podem ajudar também, coloca um PIN lá. Vai lá no site sosleiria.pt, compartilhem com as pessoas. Quanto mais as pessoas souberem que isso existe, mais eficaz a plataforma fica. Então, se você compartilhar, qualquer share faz a diferença, né? Um share deu 450 mil views e fez explodir a plataforma. Também com pontos de recolha, se tem um espaço, se você quer ser um ponto de recolha de doação, também coloca um PIN lá. E temos também esse painel de autoridade. Se alguém está escutando aí e querem contatar para ter um acesso coordenado, faz isso com a gente, né? Se houver também investidores, organizações, entidades públicas que têm interesse em apoiar o projeto, também estamos abertos a parcerias. Olha, foi um prazer ter-vos cá os dois. Aprendemos com vocês e acredito que a nossa comunidade também. Falaram aqui de algumas coisas de tecnologia que ainda não tínhamos falado aqui no podcast, que foi porreiro. Também queremos fazer-vos o convite de uma experiência futura, já não em modo crise, porque vocês os dois claramente precisam de ir dormir. Já não em modo crise, mas um dia mais tarde. Precisa de fazer outras coisas. Tu partilhares o número da minha namorada, não é dormir. Epá, não posso, pá. Olha, eu nunca partilharia o número da tua namorada com a nossa comunidade. Está a brincar.
Não, mas olha, foi muito interessante. E gostávamos de falar com vocês futuramente, já talvez na mesma RFM em Lisboa, aqui sobre o stack tecnológico, porque vocês na realidade conseguiram montar plataformas com algum nível de sofisticação em menos de 24 horas, e acho que isso aí é relevante, bastante relevante aqui para a nossa comunidade. E pronto, olha, com um convite aqui a toda a nossa comunidade para visitarem os sites para ver se conseguem ajudar. Eu também vou ver se há aqui alguma coisa que eu consiga fazer por alguém, não sei o quê, mas foi muito interessante, pá, obrigado por terem vindo. Eu só queria dar uma última palavra aqui, agradecer você, Frederico, agradecer você, Miguel, pelo espaço para divulgar aqui o nosso projeto, agradecer todos os voluntários do SOS Leiria que estão trabalhando incansavelmente nesse projeto, agradecer a comunidade que está usando e também Ricardo por sua contribuição pela comunidade, que é muito importante pra gente, a gente precisa se unir e fica aberto aqui o espaço, se a gente puder fazer alguma integração e estou aberto, é só entrar em contato comigo, ok? E olha, eu quero agradecer a vocês dois, mas quero dar um grande obrigado ao Flávio e mais uma vez é de louvar, Flávio, porque tu és brasileiro, não és? Pronto, é de louvar porque hoje em dia falamos tanto contra os imigrantes e obrigado e mostra mesmo que não generalizar nunca as coisas, é isso que a minha mensagem é, que é, também há portugueses, eu costumo dizer, não há boas pessoas ou más pessoas, há pessoas normais só, e depois há mais pessoas, já há portugueses e menos bons ou whatever, e também há imigrantes, e numa fase que nós estamos, bora lá, e atenção, eu sou mais de direita, mas sou contra este movimento que está-se a fazer contra os imigrantes. Eu sou mesmo contra isto. E parabéns, Flávio, por tudo. E quero que tu tenhas o sucesso, é a palavra ingrata. Eu quero mesmo que tu consigas fazer essa tua plataforma a nível mundial até. Pensa em grande e tu vais conseguir. Eu tenho certeza absoluta. Grande mensagem, Ricardo. Grande mensagem. Obrigado aos dois pela vossa presença. Olha, aos que nos estão a ouvir em casa, obrigado por terem ouvido. Já sabem, vão aos dois sites, ao tempestade.sos.com e ao sosleiria.pt, não é? Eu tinha aqui isto aberto. Qual é que é o site, Flávio? Também tens que dormir. sosleiria.pt, isso. Vocês sabem porque que eu comprei o .com? Que estupidez, que estava num site, estavam a pedir 46 euros de domínio, e assim, domínio.pt estava, e assim, mas que é isto? Então só vou poupar a 30 euros, depois acabei de gastar uma pipa de massa em AI, o ser humano às vezes é mesmo estúpido. Olha, acabamos com essa. Subscrevam o nosso podcast, vão aos dois sites para ajudarem e vemo-nos para a semana, esperemos com o melhor tempo. Tchau. Tchau. Um abraço. Marketing. Por idiotas.